eu já tinha falado para você que eles estavam comemorando um negócio que não estava certo, né? Que não ia dar certo ficar comemorando isso, porque eles não estavam prestando atenção no que eles estavam fazendo. Quando houve a aprovação da tal PEC da anistia, de anistia mesmo, não tinha porcaria nenhuma. Não vai anistiar. Primeiro, porque a gente sabe que isso é inconstitucional. Segundo, porque essa lei ela teria que depois passar no Senado não passa. Depois ela teria que passar no presidente Lula. Lula ia vetar. Vetando, ia voltar novamente para o Congresso. Mesmo que o Congresso aprovasse, ela não passaria no STF, por ser inconstitucional. Então essa história de anistia não tem absolutamente nenhuma ligação com a realidade. E você vai ver agora aqueles dois bobalhões lá nos Estados Unidos, o neto do ditador e o Eduardo Bolsonaro, botando um ovinho de raiva. Mas agora, o que adianta você botar um ovo de raiva agora, sendo que você sabe que tudo que vocês estão fazendo não adianta para nada, a não ser para ferrar com o Brasil. Não adianta para nada. Eu vou trazer aqui para você, os caras estão uma beia. Uma beia. Caramba, tá subindo parede de costa. E aí, que eu nem sei como que é, eu não sei de onde que eles inventam, que esse termo não sou eu que criei isso, tá? Eu não sei como que alguém subiria uma parede de costas. Mas enfim, eu vou mostrar para você as falas. Tem palavrão, tá? Já tô avisando antes, a gente não fala palavrão aqui no canal, você sabe disso. Mas eu vou colocar aqui eles falando de forma muito agressiva sobre isso. Aliás, falando sobre agressividade, eu quero que você veja esse foragido da justiça, que é assim, ó. Põe carne com o neto do ditador. Esse Alan dos Santos, criminoso, condenado, foragido da justiça. Veja o tom em que ele fala sobre a Janja. Eu não tô pedindo para você gostar da Janja não, tá? Porque eu sei que tem pessoas que não gostam, tem gente que não gosta de mim, tem gente que talvez não goste de você. Não é isso. Assim a gente está falando da primeira-dama do país, e eu quero que você veja os termos, como que ele se refere à Janja. Para você entender que isso aqui é agressividade pura. Olha só. Vagabunda já tá chegando, né? Chega quinta amanhã. Quinta-feira. Hoje é quinta, não, amanhã. A vagabunda Tá indo, vai tá indo quinta, poucas e chega boas também. Lula chega domingo. Não, você pode ir domingo. Eu vou perguntar na cara dela quanto ela Você sai daqui domingo de manhã, porque aí você vai ter a segunda-feira para perturbar o Lula e a terça-feira, que é o dia do discurso dele. Eu vou perguntar pra aquela vagabunda na cara dela quanto você cobra. Cuidado com a resposta aí. Você vê que tem uma mulher lá e ela dá risada sobre isso. Mas se você perguntar para qualquer mulher que tem o mínimo de dignidade, mínimo de dignidade, e você perguntar para ela, quanto que você cobra, sua vagabunda, quanto que você cobra? Sabe, e isso é o que ele está falando a respeito da primeira-dama. Olha, eu não vou dizer para você que não haja agressividade também quando as pessoas falam da Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama. Eu não vou dizer que não há. Inclusive tem vídeos. Inclusive, eu acabei de ver um vídeo de paródia falando a respeito da Michelle Bolsonaro. Agora, veja bem, eu quero que você entenda o seguinte. Esse vídeo, mesmo que possa parecer agressivo para muitas pessoas, ele tem dois pontos aqui. O primeiro é que ele é claramente um vídeo de humor. Não é um vídeo de ataque, como você está vendo. O Alan dos Santos não está fazendo um vídeo de humor. E o segundo, eles estão usando a voz de um sujeito que é um sujeito de direita, foi um cara de direita, que se estivesse vivo, ele seria um cara de extrema direita. Todo mundo sabe que isso aqui é uma paródia, porque é óbvio que o cara não ia falar da Michelle, porque esse cara tá morto, né? Mas entenda como que é a abordagem em relação às críticas a respeito da Michelle, porque ele não xinga diretamente, ele não fala que é isso ou aquilo, ele tem cuidado para dizer. E é de humor, é para você dar risada. Não é para você instigar outras pessoas ao ataque. Uma mulher jovem, bonita, que poderia ter estudado, seguido um caminho decente, talvez hoje seria uma advogada, uma médica, outra pessoa com alguma formação que trouxesse uma vida digna.
Mas não, logo a mocinha saiu lá de Ceilândia e preferiu se embrenhar pelos corredores do Congresso Nacional, de gabinete em gabinete, procurando uma oportunidade de se dar bem na vida. Quando conheceu o tal de Jair Bolsonaro, já vinha de um trelelê com outro sujeito de quem embuchou pela primeira vez. Não foi nem um ano que estava saindo com o Jair, os dois já se amancebaram, e ela fez questão de colocar tudo no papel, foi pro cartório para oficializar a união. Não demorou muito, ficou prenha novamente, e em 2010 teve uma menina que todo mundo fala que é a cara do Valdemar da Costa Neto. Essa senhora hoje se diz evangélica, dá uma de mulher valorosa, aponta o dedo para Cicrano e para Beltrano, mas ela vem de um passado obscuro. Na família dela tem desde uma véia traficante até abusador de crianças. Tudo que está sendo dito aqui é verdade. Não tem mentira aqui. Tem uma senhora que é a mãe, que é traficante. Tem o tio, que foi preso por uma questão de abuso. E essas coisas todas têm que ser esclarecidas porque eles querem trazer esse contraste. Na verdade, assim, eu não acho que deveria haver um contraste. Porque primeira-dama, em termos gerais, ela é a esposa do presidente. Quando você vai votar num presidente, você vota no presidente. Você não está elegendo a primeira-dama. Ela é a esposa do presidente. A gente teve primeiras-damas aqui no Brasil que eram uma estatura até maior do que o próprio presidente. Eu acredito, por exemplo, que a esposa do Fernando Henrique Cardoso, a Ruth, ela tinha uma estatura intelectual superior à do próprio Henrique Cardoso. Mas coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Você acha que ela vai realmente ser eleita ao Senado? E você acha que esses ataques às primeiras damas têm a ver com essa questão de machismo, de misoginia, ou eu estou exagerando? Coloca aqui nos comentários. Aliás, estamos falando de uma mulher e a gente tem que falar da Carla Zambelli. Essa daí é uma política e aí, nesse caso, uma pessoa que se candidatou, que se elegeu deputada e tudo mais, as críticas, elas cabem, porque aí sim ela se transformou numa pessoa pública e é uma deputada, foi uma deputada, que cometeu uma série de situações criminosas, não uma, duas, várias. E nesse momento ela está presa lá na Itália. O que aconteceu? Bastou aventar a possibilidade dela fazer o que se chama de delação premiada, que na verdade ela entregar os superiores, e quando a gente fala de superiores, nós estamos falando de quem? A gente está falando do próprio Jair Bolsonaro. Bastou ela aventar essa possibilidade, nós tivemos visita de bolsonaristas lá na cadeia, foram lá visitá-la. O senador Flávio Bolsonaro chegou agora há pouco, por volta das 3 horas, aqui na penitenciária feminina de Rebíbia. Ele veio fazer uma visita humanitária à deputada federal licenciada Carla Zambelli. Ele estava acompanhado da senadora Damares Alves e dos senadores Eduardo Girão e Magno Malta. Parte dessa comitiva vai participar amanhã de um evento que foi batizado de Brasil, Democracia ou Ditadura, onde eles irão discutir um pouco da política que está acontecendo no Brasil. Estou pensando em fazer uma delação. Correram lá, rapaz. Já saíram doido. Não, vamos lá falar com essa mulher aí. Nós vamos tirar você daqui. Na verdade, não tem como tirar ela da cadeia, porque aí já não é nem mais uma questão da justiça brasileira ou deles serem senadores ou qualquer coisa. Ela está presa lá na Itália. Ela vai seguir os trâmites legais na Itália, vai vir para o Brasil e quando chegar no Brasil vai ser presa aqui no Brasil. E ela vai ser presa por ser uma criminosa. Essa mulher quase matou uma pessoa, ela saiu perseguindo uma pessoa com uma arma na mão. Agora veja bem, isso no centro de São Paulo. Agora entenda, ela foi presa nem é por isso, tá? Ela ainda está sendo julgada por esse crime. O outro crime que ela cometeu foi colocar um hacker, bancar um hacker, para invadir sites do governo federal para tentar provar algo que é impossível provar porque não existe essa questão de fraude nas urnas. E ela, a gente sabe disso, né? É uma pessoa completamente desvairada. Então, uma criminosa, está presa, é uma presidiária,
lá na Itália, vai vir para cá para ser uma presidiária aqui no Brasil, e não é só isso. Ela foi para a Itália porque ela realmente achou que lá na Itália ela ia ter um respaldo, porque a gente sabe, a Itália é coordenada pela extrema-direita lá, né? Inclusive, nós temos uma situação que vamos desenvolver aqui no canal, esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, sobre os anos de desinformação. A Itália é um país central. A gente tem ali a situação que começou na Itália, antes até no Brasil, de que foram esses ataques de desinformação utilizando as redes sociais. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Uma outra questão também que a gente tem que falar aqui é o fato, esses políticos que estão lá defendendo a anistia, né, para os políticos aqui no Brasil, especialmente para essas pessoas que cometeram crimes de golpe de Estado aqui no Brasil, e a gente tem visto que a opinião pública está entendendo o que está acontecendo. E hoje, como a gente tem várias pesquisas aqui divulgando a respeito disso, a gente tem hoje a conclusão de que a maioria dos brasileiros não quer saber de anistia. Nessa última pesquisa, 53% das pessoas disseram não para a anistia. E isso tem aumentado. E a gente tem percebido o seguinte, essas pessoas estão enfrentando a população. De ontem para hoje, o Sócrates estava lá no avião e olha só o que aconteceu. Sem anistia, deputado Sóstenes. Contra o PEC da bandidagem. Vamos estar na rua todo mundo domingo. Aquele ali parecia o Pablo Marçal, que estava em pé ali, não parecia não? Mas acho que não era ele não. E amanhã a gente tem essas manifestações do Brasil todo contra a anistia. Eu acho essas manifestações muito importantes. Se você puder, se você estiver numa capital, se você estiver num lugar onde vai haver essa manifestação contra a anistia, vá. Vá, porque a gente precisa retomar as ruas. As ruas precisam voltar para o povo, não para pessoas que defendem golpe de Estado, essas loucuras extremistas. Aliás, eu tenho uma fala aqui do Otávio Guedes que eu achei muito pertinente, porque ele deixa bem claro essa situação de pedir anistia para quem defende o golpe de Estado. Braga Neto, Bolsonaro, Paulo Sérgio, General Heleno, mas tem que ficar na tranca. Porque não é a impunidade desses militares, do Bolsonaro, que vai pacificar ao país. Pelo contrário, esses militares do Bolsonaro tentaram o golpe porque é um histórico de impunidade de militares que dão golpe de Estado nesse país. Então faz sentido você diminuir a pena da massa de manobra do 8 de janeiro? Faz todo sentido, porque eles pegaram penas muito próximas dos autores intelectuais. Os comandantes do golpe têm que ter uma pena exemplar. Eles estão chamando de anistia light. Para um golpe hard, que foi o que aconteceu, não cabe anistia light mesmo, tem que ser tranca, tem que ser pena de 29 anos mesmo, para entrar para a história, para a gente não ter uma nova geração ou de ex-presidente ou de militares tentando golpe. Essa sentença é histórica. É a primeira vez que o militar tenta golpe e não vai virar estátua em praça pública, vai para a cadeia. Então isso é exemplar. Nisso não dá para mexer. E é isso mesmo. É cadeia mesmo. E tem que ficar na cadeia. O Bolsonaro, já se sabe, as pessoas já estão até dizendo, não vai ficar na cadeia, porque ele está fazendo as coisas, armando as coisas do jeito certo, entre aspas, né? Porque é malandro. Isso é malandro, isso é canalha. Mas ele já está, já trouxe, por exemplo, um sujeito que é um aliado já, assim, de décadas dele, para dar uma licença médica para ele, para dizer que está doente, para dizer que está com... O sujeito falou que ele está com morte iminente, que ele vai morrer amanhã. Olha isso. Então, assim, ele já está, de alguma forma, armando uma situação para ele ficar preso na casa dele. Mas já está condenado e, na minha opinião, deveria ir para Papuda, preso como qualquer um outro. Não deveria ter um privilégio. Até queria que você colocasse aqui nos comentários se você acha que ele tem que ir para Papuda ou se ele tem que continuar com a prisão domiciliar. Eu queria saber isso, sabe? O que as pessoas estão pensando a respeito disso. Agora, os aloprados, esses extremistas, esses psicopatas, essas pessoas adoentadas, essas aí estão revoltadíssimas. Olha, por exemplo, o que o Eduardo Bolsonaro fala
a respeito dessa tal anistia light que o Otávio Guedes está comentando aqui. Seria então justo, ao invés de 14 anos de cadeia, por exemplo, para Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom numa estátua, perdeu mané, colocá-la então a 7 anos na prisão? Será que isso daí é o justo? É óbvio que não. Contra a injustiça, eu quero estar do lado oposto. Contra a censura, a violações de direitos humanos, eu quero estar do outro lado. E eu espero muito que o Paulinho da Força não compactue com o Alexandre de Moraes nessas violações. Mas a coisa está tomando um contorno pior, porque ele também se encontrou recentemente com o deputado Aécio Neves e com o ex-presidente Michel Temer. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, os maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda, o Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Agora, quantas pessoas Aécio Neves leva para a rua? Por que ele nesse momento está se colocando como uma pessoa moderada para a anistia, quando ele já foi beneficiado pelo regime? Ou pior ainda, por que nós vamos dar ouvido ao Temer, que não cumpriu a sua palavra anterior? Vocês lembram daquela cartinha do Temer, depois do 7 de setembro, que o presidente Bolsonaro fez? E ficou circulando por aí como certo que houve um acordo intermediado pelo Temer, onde os inquéritos iriam acabar, os inquéritos persecutórios? Por que eu vou confiar então no Temer mais uma vez, sendo que no passado ele não cumpriu com a palavra dele? E eu vou dar mais uma chance a ele? Ou ainda, por que é que eu vou me submeter a fazer um acordo com uma pessoa que quer matar o meu pai? Tire da sua cabeça essa possibilidade de haver acordo, empatia ou sentimentos de justiça, onde você vai fazer valer, né, o seu nome, a sua hombridade, a sua dignidade. Esses não são atributos de psicopatas. Alexandre de Moraes quer assassinar Jair Bolsonaro. Quando ele bota agentes penais dentro da casa do presidente, quando ele não permite que os seguranças de Jair Bolsonaro o acompanhem no hospital, ele está querendo infernizar a vida de Jair Bolsonaro. Ele está querendo atingir o psicológico do presidente Bolsonaro. Ele está querendo matá-lo. Não há diferença entre Alexandre de Moraes e Adélio Bispo. Só existe uma coisa que pacifica o país. É virar a página. Bolsonaro está preso, foi condenado, um processo que, na minha opinião, durou mais até do que deveria, mas teve a oportunidade de se defender, teve a oportunidade de colocar suas provas que poderiam, de uma forma ou de outra, trazer algum benefício para que ele não fosse preso, colocou um grupo enorme de advogados a favor, testemunhas, teve a oportunidade de mostrar que ele não teve uma atitude de golpe de Estado. Aí começa a ver aquelas mensagens, aquelas conversas de gente querendo matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Eu tô falando para você gostar do Lula, não, e muito menos do Alckmin ou do Alexandre de Moraes, mas você vai defender realmente que as pessoas matem? Que vai lá e comete um crime e assassina, e seja um assassino? Agora, veja bem, essas questões todas a respeito do processo, elas foram todas televisionadas, a gente fez a cobertura completa aqui, todo mundo viu como foi o andamento, todo mundo viu as provas contra, e só tem uma forma de pacificar, é a gente tocar o barco. Já tá lá, tá preso, vai pra cadeia, e vamos falar do nosso país. Congresso parado, e a gente podendo aprovar, como deveria, era uma obrigação daqueles que estão lá, essa isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais. Eles não votam, porque fica falando de Bolsonaro. O que vai pacificar o país é a gente tentar, de alguma forma, colocar um fim porque para mim não é somente uma sabotagem, né? É uma declaração de guerra comercial que os Estados Unidos fez contra o Brasil em função de gente como esse Eduardo Bolsonaro. Então, quer dizer, o que vai resolver, pacificar, é a gente ter normalidade, tranquilidade, a gente poder trabalhar, viver a nossa vida em paz, cuidar da nossa família. Isso pacifica o país. Agora, ficar o tempo todo defendendo bandido, e eu acho engraçado porque esses caras, eles são os primeiros a falar que bandido bom é bandido morto, eles são os primeiros a tentar levantar, a aumentar o número da pena. Não, ficou muito pouco tempo na cadeia, tem que aumentar, tem que deixar apodrecendo na cadeia. Aí quando é a situação deles, aí eles, sabe, é até uma coisa, é muita cara de pau. Agora, aqui você vai ver o neto do ditador completamente irado, ele fala alguns palavrões,
e ele é muito agressivo, já estou avisando, mas essa é a opinião dele a respeito de uma lei que essa tal lei da anistia vai beneficiar aqueles caras que foram usados como massa de manobra. Até certo ponto, eu considero que eles são responsáveis. Quebraram, fizeram aquela quebradeira lá, entraram nesses acampamentos aí para pedir SOS Forças Armadas e tudo mais. Tem que responder por isso. Mas são massa de manobra. Eles não podem ter a mesma pena de gente como Bolsonaro e como esses generais e como gente que tramou o golpe. E aí você vai ver o neto do ditador nessa revolta aqui, ó. Paulinho da Força, anistia, meia boca, enfia no rabo. A possibilidade de ter uma maioria. Né? A princípio, né, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar se isso agrada a todos ou não. Anistia, meia boca, enfia no rabo. Anistia, meia boca, enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia, meia boca, enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos, todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada, ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. E se não for ampla, geral e restrita, não terá os votos do PL. Se não tiver votos do PL, não tem anistia. Cabe a nós. Agora, o que cabe a nós? Dizer, estamos perdidos, o Mota já fez um acordo, não sei o quê. O Mota não tem mais controle sobre o que está acontecendo. O Mota tinha controle até ontem. Qual era o controle do Mota? Botar ou não o assunto para ser votado. Uma vez que o assunto foi para votação, e a aprovação do regime de urgência é isso, o Mota perde o controle sobre o tema. Então o Alexandre de Moraes, que tinha uma pessoa que ele estava fazendo de refém, perde o controle sobre essa pessoa. E agora está nas mãos do Congresso. Um Congresso que ontem já rejeitou o que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Lula e a imprensa tentaram fazer. Já rejeitou o establishment. Para provar que você é capaz de brigar e pressionar pela única anistia que será possível. A ampla, geral e restrita. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão, da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e no final das contas ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Peço desculpas aí por esses termos, né, de enfiar no rabo, essas coisas aí, mas eu quero deixar bem claro aqui para você uma questão. O relator, que eu acho engraçado, porque essas pessoas, eu não sei qual é o mundo que eles vivem. O relator faz o texto da lei. Então, o máximo que pode acontecer é aprovar ou não aprovar. É o máximo. Não tem como ser algo diferente disso. Então, é o relator que faz o texto. É ele. Então, tudo que vai acontecer dentro dessa lei é fruto do texto do relator. É importante você saber disso, porque a gente vê isso daqui e a gente sabe que o pessoal, principalmente o pessoal que defende Bolsonaro, os aloprados, os mais amalucados, eles vão assistir isso aqui e vão achar que isso aqui tá certo. E aí, não, vai mudar e tal. Não existe isso, entende? É importante você ter essa consciência. Não existe o que ele está falando, não é correto em nenhum ponto. O relator faz o texto e o máximo que pode acontecer é aprovar o texto ou não aprovar o texto. Acabou. Então o que ele está falando que relator o texto, tudo que ele falou, tá tudo errado, tá? Mas você vê que eles estão nervosos em relação a isso, e a gente já tinha avisado aqui no canal, que eles estavam comemorando algo que nem mesmo eles sabiam que ia acontecer. E nós já tínhamos falado para você aqui, no vídeo há 2 dias atrás, que o que foi aprovado ali, que o texto base não era anistia geral e restrita. Era uma forma de amenizar um pouco para aquelas pessoas que foram condenadas, e deixando bem claro, tá? Dos mais de 1.000, nós temos 141 que estão presos. 141. Daqui a pouco, daqui a 2 anos, nenhum estará preso. Então, mudar isso também não faz tanta diferença. É importante você saber também desse ponto.
Claro, isso não se aplica aos mandantes, ao Bolsonaro, aos generais e ao almirante, deixando bem claro isso, tá? Mas coloca aqui nos comentários o que você pensa. Qual que é a sua opinião a respeito? Você entendeu que o neto do ditador está falando uma coisa completamente absurda? Você conseguiu perceber isso? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal, seja um inscrito do canal. Aproveite que nós estamos no sábado, é uma oportunidade de você conhecer essa escola que tem mudado a vida de muitas pessoas, é uma escola de negócios que ensina as pessoas a trabalhar com o celular. Você vai precisar apenas do seu celular. E com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você vai ter uma renda extra. Um dinheirinho a mais todo mês para você. R$300 todo mês. R$500 todo mês. R$1.000 todo mês. Vai de você, vai do tempo que você se dedica, porque é um trabalho. Isso é importante você saber. Isso aqui é um trabalho, tá? Não é jogo de tigrinho, pirâmide de internet, essas porcariadas toda aí que tem, né? Criptomoeda e coisas assim. É um trabalho. Para você saber mais, você vai entrar no primeiro comentário fixado aqui, é o primeiro comentário fixado, e eu mesmo vou explicar tudo para você. Tem na descrição do vídeo e tem também no comentário fixado. Tá lá, renda extra, tem um link, você vai direto pro WhatsApp e lá eu mesmo explico tudo para você, tá bom? A gente tem feito um pedido especial, amanhã tem vídeo a respeito desse projeto, eu vou fazer esse vídeo para os membros do canal e para os apoiadores do Apoia-se, explicando esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui no canal, para comemorar os nossos 12 anos aqui de canal também, e acima de tudo, os 800 mil inscritos, o momento tão importante que a gente está vivendo. É um projeto muito bacana, muito especial, que trata sobre os 10 anos de desinformação promovidos pela extrema-direita no mundo. Projeto mais importante da história do canal. Então seja membro aqui do canal, peço por favor, seja um apoiador do nosso Apoia-se para você saber todos os detalhes desse conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui para os membros e para os apoiadores do nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Olha o nosso endereço de Pix aqui, ó. Qualquer valor ajuda muito o nosso trabalho. E se você quer que a gente continue trabalhando, avalie essa possibilidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, tá bom? Bom final de semana.